Bom dia, seu Robson, tudo bom com o senhor? Bom dia, bom dia. Primeiramente, agradecendo a Deus por esse momento e agora, nesse momento, o seu Robson vai falar da sua pessoa, né? Quem é seu Robson, né? Se nasceu aqui na região, e também falar um pouco sobre Luiz Gonzaga, né? A vida de Luiz Gonzaga, onde ele nasceu, né? Tudo mais sobre Luiz Gonzaga, agora com o seu Robson. Bom dia, eu sou Robson Aires, nasci em Petrolândia, por acaso, mas minha família é daqui e voltei para cá pequenininho, com 2 anos, né? Me criei aqui, na Fazenda Araripe, a terra onde nasceu Luiz Gonzaga, aquele famoso do Brasil, né? Aqui ele se criou e começou sua vida artística, indo embora para o Rio de Janeiro, ainda jovem. Por lá se fez e começou a gravar mais ou menos pelos anos de 1946, se projetando para o Brasil inteiro. Se tornou aquele homem conhecido, que vocês todos sabem, e é filho daqui e nunca esqueceu essa terra. Seus pais viveram aqui até morrer e ele constantemente visitava isso aqui e até morou na cidade de Exu há algum tempo. Como é sabido, ele se casou e não teve filhos, Luiz Gonzaga, mas era uma pessoa acostumada até mesmo nessa casa a conversar com a gente até tarde da noite, sobre vários assuntos. E o pai dele, que eu conheci mais ainda, que nunca saiu daqui, né? Seu Januário. Ele ia ao Rio de Janeiro, assim, a chamada dos filhos, passava lá 15 dias ou 20 e voltava para cá, né? E a mulher dele, que por causa do meu pai, nós todos chamava ela de comadre, né? Comadre Santana. Essa sim era comunicativa, gostava de conversar, de brincar, conviveu com a gente aqui até morrer, né? E Luiz Gonzaga ficou naquele trânsito, para lá e para cá, com a vida artística no Rio de Janeiro e andando por aqui também, né? E as irmãs dele, que se criaram todas aqui, né? Que era Geni, Muniz, Socorro e Francisca. Não, Francisca e Socorro era mais nova. Se criaram todos aqui com a gente, né? Ao todo, são quantos filhos de seu Januário e Dona Santana? Olha, teve um no passado que eu não conheci, aí da minha convivência era Luiz, José, Severino, Geni, Muniz, Socorro e Francisco. 7 que eu conheci. Todos se criaram aqui com a gente. Luiz Gonzaga nasceu aqui perto. Aqui mesmo na vila mesmo. Ele nasceu na vila? Na vila. Aqui toda vez foi um povoadozinho muito antigo. Isso aqui é mais antigo do que o Exu. A Fazenda Araripe tem quantos anos mais ou menos? Sabemos que é centenário, né? Mais que isso, olha. Deve estar beirando aí os 200 anos, né? É coisa muito antiga que foge até do meu conhecimento. Mas se sabe que, na verdade, o pai de Luiz Gonzaga chegou aqui, rapaz novo, vindo do Pajeú, da região de Serra Talhada, né? Aqui ele casou-se e ficou até morrer, né? Aqui nasceram vários filhos. Teve uns que eu não conhecia, o mais velho, né? E eu só conheci de Luiz pra cá. Que era Luiz, José, Geni, Muniz, Socorro, Francisca, Severino e Luizinho, que era o mais novo, né? Quando Luiz Gonzaga voltou aqui depois de muitos anos,
Tem uma história dele aí que ele diz, menino que eu não conhecia, que nasceu depois que ele foi embora. Minha mãe, e o nome desse aqui? Luiz. Mas mãe, dois Luiz numa casa? É, meu filho, você foi embora. Nunca escreveu, não deu notícia. Eu pensava que você não era mais vivo quando esse nasceu. E eu tinha uma promessa com São Luís. E eu digo, já que o outro não existe mais, eu vou botar o nome desse aqui, Luiz. Esse aí, que era o mais novo, foi menino comigo aqui. O Luizinho, por sinal, anda aí uma filha dele, tá ali no Caririzinho. Tá morando ali. Ela vem aqui de vez em quando. Ela nem sabe que o pai dela foi tão... Liga aqui comigo. Ele era mais velho que eu um pouco. Mas nós convivemos aqui, brincamos, tiramos leite junto, pegamos cavalo para andar, essa coisa, né? O Luizinho era o caçula do seu Januário. Luiz Gonzaga passou quanto tempo fora depois que ele saiu daqui de Araripe, do Araripe, Rio de Janeiro? Não sei lhe dizer, porque quando eu me entendi por gente, ele já não vivia aqui. Eu nem sabia que existia aquele... Eu conhecia seu Januário com os outros filhos, né? Não sabia que tinha esse no mundo, né? Até que ele começou a gravar. Naquele tempo a gravação era escassa, o povo também não tinha em que tocar, né? Não tinha radiola, não tinha energia elétrica, não tinha nada, né? A vitrolinha de veio, eles traziam aqui para a mãe uma vitrola de veio para tocar a música deles aqui. Mais adiante apareceu uma vitrolinha mais moderna um pouco, mas ainda não veio. Nós ia para lá escutar a música dele, né? Chegava os discos que ele gravava lá, mandava aqui para a mãe, né? A mãe e as irmãs, né? Que eram 4 moças na casa. Geni, Moni, Socorro e Francisco. Era. E Luizinho era o menino mais novo. Que Luiz Gonzaga, quando voltou aqui, minha mãe, como é o nome desse menino? Luiz. Mas minha mãe, 2 Luiz numa casa. Pois é, meu filho, você foi embora, eu não sabia se você era vivo. Nasceu esse, eu queria, botei. Luiz. Vamos mudar, é registrado, é não. Vamos registrar esse menino por Aloysio. Ele se tornou Aloysio depois de adulto. Aí ficou Aloysio, né? Quando ele chegou do Rio de Janeiro já fazia sucesso, né? O sucesso começou a aparecer sem ele vir, né? Aí os pais aqui receberam a vitrolinha, ele mandou, né? Um disco. Até então os pais não conheciam que ele estava tocando. Não, sabia que ele tocava, mas não sabia que fazia sucesso. E naquele tempo não tinha gravação por aqui, né? Aí, de repente, ele escrevia as cartas. Meu pai, estou gravando disco, fazendo disco aqui e tal, vou mandar. E aí mandou, né? Aí, em 46, ele veio por aqui. Passou 12 dias aqui. Aí ele já gravava, naquele tempo não tinha televisão, né? Alguém que tinha um rádio a bateria escutava a música dele. Nós ia para lá nas quarta-feiras à noite, 8 horas da noite, escutar um programa dele na Tupi do Rio. Cantava 6 músicas. Era um sucesso, a gente bater palma aqui, né? Aí ele começou a vir. Naquele tempo os transportes eram difíceis, tudo era mais difícil. Uma vez ele levou a mãe para o Rio de Janeiro para passear lá na casa dele, né? Ele já tinha alguma coisa. E aconteceu um acidente aí em Minas. A comadre Santana se machucou bastante, até perdeu um dedo da mão nesse acidente. Mas internou lá no hospital e coisa e tal, e se recuperou e seguiu viagem, né? Tudo olha, eu ainda fui ao Rio de Janeiro por terra.
Sabe onde eu ia pegar asfalto? Caratinga, já entrando no estado do Rio. Atravessava Bahia e Minas, todo estado de terra. Ainda alcancei esse tempo. Tudo era mais complicado. Era uma tudo era mais... viagem dolorosa. E a viagem não era de ônibus, era pau de arara, como era? O que mais tinha era pau de arara. Agora, a vez que eu fui, a primeira vez, fui de carro. Assim, não era carro meu, carro, várias pessoas lotando aquele carro para ir, né? Sei. Eu ia era para São Paulo, né? Porque antigamente, antes do ônibus, veio a jardineira, né? Esse carro me levava até o Rio de Janeiro, né? De lá já tinha ônibus para São Paulo, que também era pouco, escasso, e aqueles ônibus mais antigos, né? Sei. E eu fui, em 55. E a festa do centenário do Araripe? Aí a coisa já era moderna, né? Que aí foi em 68, né? Foi em 68. Aí esse povo, parente de Luiz Gonzaga, e ele mesmo, e família, vinham tudo de carro para aqui, né? Ficaram aqui 10, 15 dias, né? Foi uma festona longa aí, né? Muita coisa. Ao centenário as coisas já estavam mais modernas, né? Já tinha mais carro, alguém já tinha mais, né? Não era como mais no passado, né? No passado era um sacrifício, rapaz. Então Luiz Gonzaga tocou muito aqui na Vila do Araripe. Sim. Ó, tá vendo o salão aí? Comprido? Sei. Isso aí, no passado, foi uma fábrica de caruá, de meu pai. Aí, quando ele veio, ele vinha sempre aqui, com a intenção de fazer uma festa do centenário do Araripe, né? Comprou esse prédio a meu pai, para fazer uma remodelação, construir um palco lá dentro, né? Que ainda hoje tem. E tirar um lugar que tinha umas máquinas no meio para formar um salão só, né? Para o povo dançar, né? E aí fez aí um mês de festa aí. Passado um tempo, ele disse, Cláudio, eu não preciso mais do prédio para nada, me compre de novo. Papai foi e comprou outra vez. O prédio está aí, né? Esse prédio foi construído por uma fábrica de caruá. Essa fábrica de caruá, naquele tempo, caruá teve valor aqui. Faziam-se cordas, era do caruá? Não. Corda fazia, toda vida fez, mas o caruá da fábrica era muito, saía carrada, né? Era exportado para a Alemanha. Ele foi derrubado por causa do petróleo que lançou o nylon para ocupar o lugar do caruá, né? Mas o caruá fazia um tecido, terno de caruá, o povo vestia aqui, né? É que a moda, uma vai derrubando a outra e aparecendo a outra, né? No lugar da... Mas, naquele tempo, caruá era chique. Depois veio o algodão, né? Que substituiu. O algodão é mais velho e o algodão ainda hoje tem seu valor, né? Sei. Porque ele é usado... Eu sei que aqui tem muito petróleo, mas tem algodão também. Nossa Aí, roupa. falando sobre Luiz Gonzaga, os pais dele moraram um tempão aqui e depois eles foram morar no que hoje é o museu. Tem a Casa de Januário lá e tem a Casa de Januário aqui, né? Vem aqui que eu lhe mostro. Vai para amarela. Tem lá. a casinha amarela ali. Pronto, quando eu me entendi de gente, seu Januário morava ali. Sei. Luiz Gonzaga estava no mundo e eu sabia que ele existia. Quando eu era menino, né? Seu Januário com a família ali, a moça, tinha 4 moças. E me criei por aqui. Daí a pouco, quando as comunicações foram aumentando, eles foram gravando e foi aparecendo as músicas e veio. A vitrolinha veio para aqui com os discos deles, tocando, a gente reconhecendo que era a voz dele mesmo, né?
E ele começou a vir. Mas naquele tempo até a vinda mesmo era difícil. Mas os tempos foram crescendo, ele chegou a ter casa aí no Exu, melhorou aqui a casa do pai dele, fez outra acolá. É aquela casa branca na entrada da... Lá na entrada, né? Ali foi feito já, eu já adulto, né? Mas seu Januário morou muito tempo lá? Morou um bocado de tempo. E ali foi quem lutou mais pela construção daquela casa, foi o José, não foi nem Luiz. Foi o José. José Gonzaga. Zé vinha também aqui, Zé era popular aqui, conhecido. José foi tocador também? E muito bom. Olha, cantar, ele não agradava o povo quanto Luiz Gonzaga. Agora, tocar, ele tocava melhor do que Luiz Gonzaga. José. Aliás, todos eles tocavam. O Luizinho nunca foi artista, mas tocava muito bem. Desde o pai, seu Januário, que já tocava o fole de 8 baixos. Né? De 8 baixos. O seu Januário nem só tocava, como consertava. A casa dele era cheia de sanfoninha ali. A gente chegava lá, estava pendurado as sanfonas, que o povo da região trazia, né? Caririzinho, Granito, Timorante, esse povo, onde tinha uma sanfona que tinha um defeito, mandava para Januário arrumar, né? Ele trocava a voz, ele botava outra, ele afinava. A sanfona, os tocadores daqui de nossa terra, quando compravam uma sanfona de 8 baixos da indústria, ela era da Alemanha. O som era completamente diferente desse que nós conhecemos. Traziam para Januário, eles chamavam transportar. Tirar aquele som que veio de fábrica e botar o daqui. E ele fazia divinamente bem. Uma limazinha, tirava aquelas vozes tudinho, que elas são individuais, assim, desse tamanho, de alumínio com uma palhetinha de aço. Cada uma. Ele tirava uma por uma, afinava na lima e botava o som que ele queria. E devolvia para o cara. Era cheia a casa dele de sanfona dessa região toda. Vinha do Crato, vinha do Oricuri, vinha de todo canto. Sanfona para Januário transportar. Deixar no som daqui do Nordeste, de nossa região. Então Luiz Gonzaga já começou a tocar, fazer os primeiros tocar, mexendo na sanfona desde menino, desde pequeno, e já foi ensinado... o pai, né? Ensinado pelo pai, já né? era tocador de 8 baixos, né? Que o pai dele chegou aqui novo, vindo aqui do Pajeú, né? Sim. Januário. Casou-se com a moça daqui, né? Santana, que eu conheci Santana e a mãe dela, Efigênia. Nós chamávamos Mãe Fugena, era a mãe de Santana. E Januário casou com ela e Januário era consertador de sanfona. Era a profissão dele, mas ele tocava bem também, né? Aliás, ele tinha até esse dedo aqui aleijado, esse. Mas ele tocava com esses 3 aqui, igualzinho os outros. Era bom sanfoneiro, seu Januário. Aí desde pequenininho, aí Luiz Gonzaga já viu ele tocando, aí meu caminho é por aqui. Meu pai dizia assim, o compasso de Januário ensina a gente a dançar. Ele quando era novo já dançava tocado por Januário, né? Meu pai. Ele dizia o compasso, porque o velho tem um compasso muito gostoso do cabo dançar. Ele cantava também ou só fazia tocar? Seu Januário? Não, só tocava. Só Nunca tocava. vi seu Januário cantando nada. Particularmente era isso. Luiz Gonzaga foi um artista que se tornou famoso, mas nunca esqueceu sua terra. Suas raízes, né? Ele voltava aqui, a mãe continuou morando aqui, né? E o pai. E ele vinha e demorava por aqui. Andava por aqui, pescava com a gente no rio, conversava. Aqui não tinha salpendo não, mas ele vinha aqui para cá. Era uma pessoa popular. Muito bom. Muito bom mesmo. Conversava muito com a gente. Insinuava para os outros plantar uma roça em tal lugar. Ia lá dizer que era a roça dele, essa coisa. Ele gostava daqui.
Ele tocou muito nas festas juninas de São João aqui na fazenda? Ele não tocou como profissional. Os outros faziam a festa e convidavam ele para dar umas tocadas lá para prestigiar, né? A festa. Porque o famoso era ele, né? É. Então ele ia. Ele trouxe alguns amigos sanfoneiros também junto com ele, como Dominguinhos também para tocar aqui? Todos os sanfoneiros de fora que andaram nessa terra andaram por causa dele, né? Por causa dele e de Luiz Gonzaga, né? Ah, Luiz Gonzaga, de onde ele é? Cadê? Mora no Araripe, o pai dele mora lá. Porque ele nunca deixou de morar aqui. Ele ia ao Rio de Janeiro e tal, mas voltava. A morada dele era aqui. Depois, aquela casa que eu lhe mostrei, os filhos construíram aquela outra de tijolo lá na frente, né? E ele se mudou para lá, mas a raiz dele era ali. Casinha de taipa. Que é essa casinha amarela. É. É onde tem aquela música dele que diz que ele chegou do Rio de Janeiro e bateu na janela, né? É. Que aquilo, na verdade, é mentira. É mentira assim. Houve tudo aquilo, mas não foi daquele jeito, porque nem naquele lugar não era a casa. A casa era uma casinha de taipa mais para trás. Mas é mais ou menos isso, né? Ele se sumiu daqui, muitos anos, naquele tempo não tinha comunicação, não tinha telefone, não tinha nada, né? Muitos anos sem ninguém saber onde ele estava, né? Depois começou a aparecer carta dele, dizendo para o pai que já estava gravando disco. Aqui ninguém tinha disco, nem vitrola, nem nada. Então um dia ele veio aqui e trouxe uma vitrolinha de veio. Aí deixou uns discos aí, inclusive o dele era pouco. Deixou o disco dele de outras pessoas também, né? A gente ia para lá, à boca da noite, escutar a música. Que não tinha nada, não tinha rádio, não tinha nada. Aí daí uns tempos já veio uma vitrola mais moderna, novos discos, mais adiante apareceu o tal do LP. Porque no começo, cada disco só tinha duas músicas, né? Uma de um lado e outra do outro. Compacto. É. Aí, futuramente, veio o LP com 6, 8 músicas em cada lado, né? E assim se foi. O papel parecia uma lua nova, né? Aí, por isso que, como o nome dele era Luiz, aí a imprensa inventou Luiz Lua Gonzaga, né? Por conta do chapéu. É. Mas diz que tem uma história também que ele usava alguns chapéu parecido com o dos cangaceiros, em homenagem aos cangaceiros, né? Exatamente. Olha, o cangaceiro nordestino, ele se calcava no vaqueiro. O vaqueiro era o homem grosseiro que entrava na caatinga, que viajava, que vivia pelo mato e tal, né? Então, Luiz Gonzaga se baseava nisso para se apresentar, né? Por isso que ele inventou aquele chapéuzão. E aí começaram a achar o chapéu dele parecido com a lua, né? E como o nome era Luiz, aí dizia Luiz Lua Gonzaga, né? Ah, então esse sobrenome veio a partir daí, então. A partir daí, exatamente. Eu não sabia. Luiz Porque Lua Gonzaga. o artista se baseava no cangaceiro. O cangaceiro, na época deles, era a figura famosa, porque o cangaceiro, naquele tempo, aparecendo num lugarzinho desse, era triste, por um lado, que o cangaceiro era temido, né? Mas era um acontecimento. Aquela história corria o mundo. Cangaceiro fulano tal andou em tal lugar, né? Era muito prestigiado. Era um acontecimento, porque naquele tempo nós não tínhamos os acontecimentos, né? Hoje a gente tem a televisão aí, você abre aí de buia tudo que você quiser, né? Mas naquele tempo não tinha, né? Então, a vinda de um cangaceiro a um lugar desse era um acontecimento. Ficava um comentário ali na região por muito tempo. Por onde ele passava, ficava... É uma novidade, uma novidade, né? Novidade grande. Embora triste, mas era uma novidade. Aquilo dava comentário para muito tempo. Né? Ficava depois, ficava comentando a maneira como era que o Lampião se sentava,
aonde que ele teve, o que é que ele disse por ali. Se ele foi lá em missão de paz ou não, né? Ele já passou por aqui? O senhor tem lembrança? No Alguém que passou na Araripe, Araripe? Lampião nunca andou. Nunca andou, né? Mas ele andou no granito. No granito. No granito ele andou, mas lá o combate que houve foi pequeno, né? Parece que a polícia atacou eles lá, uma troca de tiro, uma coisa e tal, lá e vai. Mas aqui mesmo ele nunca andou. Agora, o boato daquele tempo de cangaceiro, mesmo depois que Lampião se foi, de vez em quando surgia um boato aqui. Tem um cangaceiro tal na serra, não sei onde, e o povo ficava tudo com medo. Tá vindo aí um cangaceiro, o povo se prevenia, se armava e tal. Mas na verdade aqui nunca veio, né? Mas ele andou aí pelo granito e outros lugares aí para baixo, né? Tá bom então, seu Robson. Muito obrigado aí pela Olha, prosa, dispõe, viu? Nós estamos aqui às ordens. Muito viu? obrigado mesmo, viu, pela Felicidade. seu esclarecimento. É isso aí, minha gente. Nós estamos de frente à casa de Januário. Muitas pessoas passam aqui, né, ver esse letreiro nesta casa. Na verdade, esse letreiro, ele foi escrito por mim, pela minha pessoa, né? Escrevi a frase, está escrita, né, na música de Luiz Gonzaga, né? Vou de casa, estou vindo do Rio de Janeiro, trago um recado para o senhor, né? E muita gente passa aqui, vê esse letreiro e acha que a história aconteceu exatamente aqui, né? Seu Luiz Gonzaga. Inclusive eu achava que a história contada por ele chegava aqui nessa janela, batia na janela e do jeito que aconteceu lá na história, mas não, né? Esse fato aconteceu na casinha amarela, que eu vou mostrar agora para vocês. Tá aí na foto. Essa casinha amarela, ela foi restaurada e ali foi onde aconteceu toda a história. Então a casinha antiga deles, dos pais de Luiz Gonzaga, era aquela que é essa que eu mostrei na foto agora para vocês. Depois de muito tempo, né, quando eles estavam com melhores condições de vida, seu Luiz Gonzaga construiu essa casa para os pais dele. Aí sim, eles vieram morar aqui. Mas de fato a história aconteceu dentro da comunidade do Araripe, que é a Fazenda Araripe, né, que aqui está, né? A gente veio de lá agora e aquela casinha amarela fica ali, na comunidade do Araripe. Só um esclarecimento para você que nos acompanha.